Segundo Crônicas 3. Salomão e a construção do templo. Salomão recebe a sabedoria. Salomão, filho de Davi, consolidou-se na sua realeza. Deus, seu Deus, estava com ele e muito o engrandeceu. Salomão falou então a todo o Israel, aos comandantes de esquadrões de 1000 e de 100, aos juízes e a todos os príncipes de todo o Israel, chefes de famílias. Depois, com toda a assembleia, Salomão dirigiu-se para o lugar alto de Gabaão, onde se achava a tenda da reunião de Deus, construída no deserto por Moisés, servo de Deus, mas Davi tinha trasladado a arca de Deus de Cariat-Jearim até ao lugar que ele tinha preparado, com efeito, erguera para ela uma tenda em Jerusalém. O altar de bronze feito por Bezaleel, filho de Uri, filho de Hur, lá estava diante da habitação de Deus, onde Salomão e a assembleia vinham consultá-lo. Foi lá que Salomão, na presença de Deus, subiu ao altar de bronze que estava diante da tenda da reunião e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: "Pede o que te devo dar." Salomão respondeu a Deus: "Tu demonstraste grande amor para com meu pai Davi e me estabeleceste rei em seu lugar. Deus, a promessa que fizeste a meu pai Davi cumpre-se agora, pois me estabeleceste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora, sabedoria e inteligência para que possa conduzir este povo, pois quem poderia julgar um povo tão grande como o teu?" Deus disse a Salomão: "Já que é esse o teu desejo, já que não pediste nem riqueza, nem tesouros, nem glória, nem a vida dos teus inimigos, já que nem mesmo pediste vida longa, mas sabedoria e inteligência para julgar meu povo sobre o qual te constituí rei, a sabedoria e a inteligência te são concedidas. Dou-te também riqueza, tesouros e glória, como não teve nenhum dos reis que te precederão e não terão os que vierem depois de ti." Salomão deixou o lugar alto de Gabaão e foi para Jerusalém, longe da tenda da reunião, e reinou sobre Israel. Reuniu carros e cavalos, chegou a possuir 1400 carros e 12.000 cavalos e os colocou nas cidades destinadas aos carros e perto do rei, em Jerusalém. O rei fez com que a prata e o ouro fossem tão comuns em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão abundante como os sicômoros da planície. Os cavalos de Salomão eram importados de Mosor e da Cilícia, os mercadores do rei compravam-nos na Cilícia e pagavam à vista. Importavam também do Egito carros por 600 siclos cada um, o preço de um cavalo era 150 siclos, da mesma forma faziam para todos os reis dos heteus e os reis de Eram que os importavam por seu intermédio. Últimos preparativos. Irã de Tiro, Salomão ordenou que se construísse uma casa para o nome de Deus e um palácio real para si. Destinou 70.000 homens para o transporte, 80.000 para extrair as pedras da montanha e 3.600 contramestres. Depois Salomão enviou esta mensagem a Irã, rei de Tiro: "Age como fizeste com meu pai Davi, enviando-lhe cedro para edificar uma casa para sua residência. Eis que resolvi edificar uma casa para o nome de Deus meu Deus para reconhecer sua santidade, queimar diante dele o incenso perfumado e oferecer continuamente os pães da proposição, oferecer holocaustos de manhã, de tarde, aos sábados, nas neomênias e nas solenidades de Deus nosso Deus, e isso será para sempre em Israel. A casa que vou construir será grande, porque nosso Deus é maior que todos os deuses. Quem seria capaz de lhe construir uma casa, se os céus e os céus dos céus não o podem conter? E eu, quem sou para construir-lhe uma casa, a não ser para queimar incenso em sua presença? Agora, pois, envia-me um homem perito em trabalhar o ouro, a prata, o bronze, o ferro, tecidos de púrpura, de carmesim e de violeta, e que conheça a arte da gravura. Ele trabalhará com os artistas que tenho comigo em Judá e em Jerusalém, que Davi, meu pai, colocou à minha disposição. Envia-me do Líbano tracos de cedro, de cipreste e de sândalo. Pois sei que teus servos sabem cortar as madeiras do Líbano. Meus servos trabalharão com os teus. Eles me prepararão madeira em grande quantidade, pois a casa que quero construir será grande e maravilhosa. Darei aos lenhadores que vão abater as árvores 20.000 coros de trigo, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite, isso para o sustento de teus servos." Irã, rei de Tiro, respondeu com uma carta que enviou a Salomão: "É porque ama seu povo que Deus te fez reinar sobre ele." Depois acrescentou: "Bendito seja Deus, o Deus de Israel.
Ele fez os céus e a terra, deu ao rei Davi um filho sábio, sensato e prudente que vai construir uma casa para Deus e um palácio para si próprio. Envio-te logo um homem hábil e prudente, Hiram-Abei, filho de uma danita e de Paiti-Liu. Sabe trabalhar o ouro, a prata, o bronze, o ferro, a pedra, a madeira, a púrpura, o tecido violeta, o linho fino, o carmesim, e sabe fazer toda espécie de gravura e projetar qualquer plano. É a ele que farão trabalhar com teus artífices e com os de Davi, teu pai. Que sejam então enviados a seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falaste. Quanto a nós, cortaremos no Líbano toda a madeira de que terás necessidade, enviá-la-emos a Jope em balsas pelo mar, e tu a farás subir até Jerusalém. Os trabalhos Salomão fez o recenseamento de todos os estrangeiros que residiam no território de Israel, de acordo com o censo que fizera Davi seu pai e acharam-se 153.600. Destinou 70.000 para o transporte, 80.000 para as pedreiras da montanha e 3.600 para dirigir os trabalhos desse pessoal. Salomão começou, então, a construção da casa de Deus em Jerusalém, sobre o Monte Moriá, onde seu pai Davi tinha tido uma visão, no lugar preparado por Davi na eira de Ornã, o Jebuseu. Salomão começou as construções no segundo mês do quarto ano do seu reinado. O edifício da casa de Deus, fundada por Salomão, tinha 60 côvados de comprimento, segundo a medida antiga, e 20 de largura. O vestíbulo que se achava na frente tinha 20 côvados de comprimento, correspondendo à largura do edifício, e uma altura de 120 côvados. Salomão revestiu seu interior de ouro puro. Quanto à grande sala, revestiu-a de madeira de cipreste que recobriu de ouro puro e mandou esculpir por cima palmas e guirlandas. Ornou, então, a sala com pedras preciosas, brilhantes, o ouro era de Parvaim, recobriu com ele a sala, as vigas, os umbrais, as paredes e as portas, e depois mandou esculpir querubins nas paredes. A seguir, construiu a sala do Santo dos Santos, cujo comprimento era de 20 côvados, correspondendo à largura da grande sala, e cuja largura era de 20 côvados. Recobriu-a com ouro puríssimo, avaliado em 600 talentos, os pregos de ouro pesavam 50 siclos. Forrou de ouro também as salas superiores. Para a sala do Santo dos Santos mandou fazer 2 querubins de metal e revestiu-os de ouro. As asas dos querubins tinham 20 côvados de comprimento, tendo cada uma delas 5 côvados e tocando uma na parede da sala e a outra na do outro querubim. Uma das asas de 5 côvados de um querubim tocava na parede da sala, a segunda, de 5 côvados, tocava na asa do outro querubim. As asas desses querubins, estendidas, mediam 20 côvados. Estavam colocados de pé, a face voltada para a sala. Mandou fazer a cortina de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e de linho puro, e nela mandou bordar querubins. Diante da sala, fez 2 colunas de 35 côvados de comprimento, encimadas por um capitel de 5 côvados. No debir fez guirlandas, que mandou colocar no alto das colunas, e fez 100 romãs para colocar nas guirlandas. Erigiu as colunas diante do Ecal, uma à direita e a outra à esquerda, dando o nome de Jaquim à da direita, e de Bus à da esquerda. Fabricou um altar de bronze, com 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. E fez o mar de metal fundido, medindo 10 côvados de uma borda à outra, de forma circular, com 5 côvados de altura, um cordão de 30 côvados cingia-o em redor. Sob o rebordo havia animais semelhantes a bois, volteando-o em todo o seu redor. Encurvados na extensão de 10 côvados do rebordo do mar, 2 fileiras de bois tinham sido fundidas na mesma peça. O mar repousava sobre 12 bois, dos quais 3 estavam voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar se elevava sobre eles e a parte posterior de seus corpos estava voltada para o interior. Sua espessura era de 1 palmo e sua borda tinha a mesma forma que a borda de uma taça, como uma flor. Sua capacidade era de 3.000 batos. Fez 10 bacias e colocou 5 à direita e 5 à esquerda para nelas se lavar a vítima do holocausto que aí se purificava, mas era no mar que os sacerdotes se lavavam. Fez os 10 candelabros de ouro, segundo o modelo prescrito e o pôs no Ecal, 5 à direita e 5 à esquerda. Fez 10 mesas e instalou-as no Ecal, 5 à direita e 5 à esquerda. E fez 100 taças de ouro para a aspersão.
Construiu o átrio dos sacerdotes, grande pátio e suas portas, que mandou revestir de bronze. Quanto ao mar, colocará-o à distância do lado direito, a sudeste. Irã fez os recipientes para as cinzas, as pás e as bacias para a aspersão. Ultimou toda a obra de que o encarregara o rei Salomão para o templo de Deus, 2 colunas, os rolos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 2 redes para cobrir os 2 rolos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, as romãs para cada rede estavam em 2 fileiras, as 10 bases e as 10 bacias sobre as bases, o mar único e os 12 bois debaixo do mar, os recipientes para as cinzas, as pás, os garfos e todos os teus acessórios que Irã Abi fez de bronze polido para o rei Salomão, para o templo de Deus. Foi na região do Jordão, entre Sucote e Sardata, em terra argilosa, que o rei os mandou fundir. Salomão fez todos esses objetos em grande número, pois não se fazia caso do peso de bronze. Salomão fez todos os objetos destinados ao templo de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, os candelabros, com suas lâmpadas de ouro puro, que deviam, conforme a lei, brilhar diante do debir, as flores, as lâmpadas, as tenazes, de ouro, e era ouro puro, as facas, as taças de aspersão, as bacinetas e os incensórios, de ouro puro, a entrada do templo, as portas interiores, para o Santo dos Santos, e as portas do templo, para o ecal, de ouro. Assim ficou terminada toda a obra que Salomão executou para a casa de Deus, e Salomão mandou trazer o que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os utensílios, e colocou-os no tesouro da casa de Deus. Transladação da Arca da Aliança. Então, Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e os príncipes das famílias dos filhos de Israel, para fazer subir da cidade de Davi, que é Sião, a Arca da Aliança de Deus. Todos os homens de Israel se congregaram junto do rei, no 7º mês durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e foram os levitas que carregaram a arca. Fizeram subir a arca e a tenda da reunião com todos os objetos sagrados que nela estavam, foram os sacerdotes levitas que as transportaram. Depois, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel, reunida junto dele, diante da arca, imolaram ovelhas e bois em quantidade tal que não se podia contar nem calcular. Os sacerdotes conduziram a arca da aliança de Deus ao seu lugar, ao debir do templo, a saber, ao Santo dos Santos, sob as asas dos querubins. Os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, abrigando-a e aos seus varais. Estes eram tão compridos que, do santo, diante do debir, se podia ver sua extremidade, mas não se podiam ver de fora, eles aí permanecem até hoje. Na arca nada havia, exceto as 2 tábuas que Moisés, no Horeb, aí tinha colocado, quando Deus concluirá uma aliança com os filhos de Israel, a saída do Egito. Deus toma posse do templo. Ora, quando os sacerdotes saíram do santuário, de fato, todos os sacerdotes que lá se achavam tinham se santificado sem observar a ordem das classes, os levitas cantores em sua totalidade, Asaf, Imã e Idtum, com seus filhos e irmãos, estavam revestidos de linho puro e tocavam símbolos, lira e cítara, permaneceram ao oriente do altar, e 120 sacerdotes os acompanhavam tocando trombetas. Cada um dos que tocavam a trombeta ou cantavam, louvavam e celebravam Deus a uma só voz, elevando a voz ao som das trombetas, dos símbolos e dos instrumentos de acompanhamento, celebravam a Deus, porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. A casa se encheu com a nuvem da glória de Deus. Os sacerdotes não puderam continuar o seu serviço por causa da nuvem, pois a glória de Deus enchia a casa de Deus. Então Salomão disse: Deus decidiu habitar a nuvem obscura. E eu construí para ti uma casa principesca, uma residência em que habitarás para sempre. Discurso de Salomão ao povo. Depois, o rei se voltou e abençoou toda a Assembleia de Israel. Toda a Assembleia de Israel mantinha-se de pé, e ele disse: Bendito seja Deus, Deus de Israel, que realizou por sua mão o que com sua boca prometerá a meu pai Davi, dizendo: Desde o dia em que fiz sair meu povo da terra do Egito, não escolhi uma cidade, dentre todas as tribos de Israel, para nela se construir uma casa onde estaria meu nome, e não escolhi um homem para ser chefe de Israel, meu povo. Mas escolhi Jerusalém para que meu nome aí estivesse, e escolhi Davi para comandar Israel, meu povo.
Meu pai Davi teve a intenção de construir uma casa para o nome de Deus, Deus de Israel, mas Deus disse a meu pai Davi: planejaste edificar uma casa para meu nome e fizeste bem. Contudo, não serás tu quem edificará esta casa, e sim teu filho, saído de tuas entranhas, que construirá a casa para meu nome. Deus realizou a palavra que dissera: sucedi a meu pai Davi e tomei posse do trono de Israel como prometera Deus, construí a casa para o nome de Deus, Deus de Israel, e nela coloquei a arca, na qual se acha a aliança que Deus concluiu com os filhos de Israel. Oração pessoal de Salomão. Em seguida, Salomão postou-se diante do altar de Deus, na presença de toda a Assembleia de Israel, e estendeu as mãos. Ora, Salomão mandara fazer um estrado de bronze, que pusera no meio do pátio, tinha 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. Salomão subiu a ele e ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse: Deus, Deus de Israel. Não existe nenhum Deus semelhante a ti nos céus nem na terra, tu que guardas a aliança e conservas o amor para com teus servos, quando caminham de todo o coração diante de ti. Cumpriste a teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe havias feito, e o que disseste com tua boca, executaste hoje com tua mão. E agora, Deus, Deus de Israel, mantenha teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe fizeste, ao dizer: jamais te faltará um descendente diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos atendam ao seu procedimento e sigam a minha lei como procedeste diante de mim. Agora, pois, Deus, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi. Mas será verdade que Deus habita com os homens nesta terra? Se os céus e os céus dos céus não o podem conter, muito menos esta casa que construí. Se atento à prece e à súplica de teu servo, Deus, meu Deus, escuta o clamor e a prece que teu servo faz diante de ti. Que teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar onde prometeste colocar teu nome. Ouve a prece que teu servo fará neste lugar. Oração pelo povo. Escuta as súplicas de teu servo e de teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Escuta do lugar em que resides, escuta e perdoa. Se alguém pecar contra seu próximo e este pronunciar sobre ele um juramento imprecatório e o mandar jurar ante teu altar nesta casa, escuta do céu e age. Julga teus servos, dá ao culpado o que ele merece, fazendo recair sobre ele o peso da sua falta e declara justo o inocente, tratando-o segundo a sua justiça. Se o teu povo Israel for vencido pelo inimigo, por haver pecado contra ti, e depois se converter e louvar o teu nome, orar e suplicar diante de ti nesta casa, escuta do céu, perdoa o pecado de Israel, teu povo, e reconduziu ao país que lhe deste, a ele e a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva por terem eles pecado contra ti, se rezarem neste lugar, louvarem teu nome e se arrependerem de seu pecado, por os teres afligido, escuta do céu, perdoa o pecado dos teus servos e de Israel, teu povo. Tu lhes indicarás o caminho reto que devem seguir, e rega com a chuva tua terra que deste em herança a teu povo. Quando o país sofrer a fome, a peste, a mela e a ferrugem, quando sobrevierem os gafanhotos ou os pulgões, quando o inimigo deste povo cercar uma de suas portas, quando houver qualquer calamidade ou epidemia, seja qual for a oração ou a súplica, seja de um homem qualquer ou de todo o Israel, teu povo, se sentirem sua desgraça e sua dor e erguerem as mãos para esta casa, escuta do céu onde resides, perdoa e retribui a cada um segundo o seu proceder, pois conheces seu coração, és o único que conhece o coração dos homens, a fim de que te respeitem e sigam teus caminhos por todos os dias que viverem sobre a terra que deste a nossos pais. Mesmo o estrangeiro, que não pertence a Israel, teu povo, se vier de um país longínquo por causa da grandeza do teu nome, da tua mão forte e de teu braço estendido, quando vier orar nesta casa, escuta do céu onde resides, atende todos os pedidos do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra reconheçam teu nome e te temam como o faz Israel, teu povo, e saibam eles que esta casa que edifiquei traz o teu nome. Se teu povo sair à guerra contra seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e eles orarem, voltados para a cidade que escolheste e para a casa que construí para teu nome, escuta do céu sua prece e sua súplica e faze-lhe justiça.
Quando tiverem pecado contra ti, pois não há pessoa alguma que não peque, e irritado contra eles, os entregares ao inimigo e seus vencedores os levarem cativos para uma terra longínqua ou próxima, se eles caírem em si, na terra para onde houverem sido levados, se arrependerem e te suplicarem na terra do seu cativeiro, dizendo: pecamos, agimos mal, nós nos pervertemos, se retornarem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra do seu cativeiro aonde tiverem sido deportados e se orarem voltados para o país que deste a seus pais, para a cidade que escolheste e para a casa que construí para teu nome, escuta do céu onde resides, escuta a sua prece e sua súplica, faze-lhes justiça e perdoa a teu povo os pecados cometidos contra ti. Conclusão da prece agora, ó meu Deus, que teus olhos estejam abertos e teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. E agora, levanta-te, Deus, e vem para o teu repouso, tu e a arca da tua força. Que teus sacerdotes, Deus, se revistam de salvação e que teus fiéis se alegrem na felicidade. Deus, não te afastes de teu ungido, lembra-te do amor que tiveste para com o teu servo Davi. A dedicação. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu, que consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória de Deus encheu a casa. Os sacerdotes não puderam entrar na casa de Deus, pois a glória de Deus enchia a casa de Deus. Todos os filhos de Israel, vendo o fogo descer e a glória de Deus repousar sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e celebraram a Deus, pois Ele é bom e eterno é seu amor. O rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante de Deus. O rei Salomão imolou em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei, junto com todo o povo, consagrou a casa de Deus. Os sacerdotes conservaram-se de pé exercendo suas funções, e os levitas celebravam Deus com os instrumentos que Davi fizera para acompanhar os cânticos de Deus, porque o seu amor é para sempre. Eram eles que executavam os louvores compostos por Davi. A seu lado, os sacerdotes tocavam a trombeta e todo o Israel se mantinha de pé. Salomão consagrou a parte central do pátio que estava diante da casa de Deus, porque foi lá que ele ofereceu os holocaustos e as gorduras dos sacrifícios de comunhão. Pois o altar de bronze que Salomão fizera não podia conter o holocausto, a oblação e as gorduras. Naquele tempo, Salomão celebrou a festa durante 7 dias e todo o Israel com ele, uma grande assembleia desde a entrada de Emat até a torrente do Egito. No 8º dia fez-se uma reunião solene, pois havia-se celebrado a dedicação do altar durante 7 dias e celebrado a festa durante 7 dias. No 23º dia do 7º mês, Salomão mandou o povo para suas casas, alegre e de coração contente pelo bem que Deus fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Advertência divina. Salomão terminou a casa de Deus e o palácio real e completou tudo o que tencionava fazer na casa de Deus e na sua. Deus apareceu, então, de noite a Salomão e lhe disse: ouvi tua prece e escolhi este lugar para mim como casa dos sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não houver chuva, quando eu ordenar aos gafanhotos que devorem o país, quando eu enviar a peste contra meu povo, se o meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se arrepender de sua má conduta, eu, do céu, escutarei, perdoarei seus pecados e sanarei seu país. Doravante, meus olhos estão abertos e meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Para o futuro escolhi e consagrei esta casa, a fim de que meu nome aí esteja para sempre, meus olhos e meu coração aí estarão sempre. Quanto a ti, se caminhares diante de mim como fez Davi, teu pai, se agires conforme tudo quanto te ordeno e se observares meus mandamentos e minhas leis, consolidarei teu trono real como me comprometi com teu pai Davi quando disse: jamais te faltará um descendente que domine em Israel. Mas se me abandonares, se negligenciares os mandamentos e as normas que vos propus, se fordes servir a outros deuses e lhes prestardes culto, eu os arrancarei da minha terra que lhes dera, esta casa aqui. Consagrei ao meu nome, eu a rejeitarei da minha presença e a farei objeto de escárnio e de riso entre todos os povos. Esta casa, tão excelsa, será para todos os transeuntes motivo de espanto. Eles dirão: por que Deus tratou assim esse país e essa casa?
E responderão: porque abandonaram a Deus, o Deus de seus pais, que os fez sair da terra do Egito, aderiram a outros deuses, adoraram-nos e serviram-nos, por isso fez vir sobre eles todas estas desgraças. Conclusão: término das construções ao cabo de 20 anos, durante os quais Salomão construiu a casa de Deus e seu próprio palácio, ele restaurou as cidades que lhe dera Irã e nelas estabeleceu os filhos de Israel. Depois marchou contra Emat de Soba e apoderou-se dela, restaurou Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns, por ele edificadas no país de Emat. Restaurou Beuron superior e Beuron inferior. Cidades fortificadas, munidas de muros, portas e ferrolhos, bem como Baalat, todas as cidades armazéns pertencentes a Salomão, todas as cidades para os carros e as cidades para a cavalaria e tudo o que aprouve a Salomão construir em Jerusalém, no Líbano e em todos os países que lhe estavam sujeitos. Toda a população que restava dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não pertencia a Israel, e todos os descendentes desses povos que ficaram depois deles no país sem serem exterminados pelos filhos de Israel, Salomão os levou para a mão de obra nos trabalhos forçados, o que são ainda hoje. Mas Salomão não utilizou nenhum dos filhos de Israel como escravo para suas obras, pois eles serviam como soldados, eram chefes de seus oficiais, comandantes de seus carros e de sua cavalaria. Os chefes dos inspetores do rei Salomão eram em número de 250, encarregados de governar o povo. Salomão mandou vir a filha do faraó da cidade de Davi para a casa que lhe havia construído. Com efeito, ele dizia: nenhuma mulher poderia habitar por minha causa no palácio de Davi, rei de Israel, porque esses são lugares sagrados, por ter entrado neles a arca de Deus. Salomão ofereceu, então, holocaustos a Deus sobre o altar de Deus que ele tinha edificado diante do pórtico. Segundo o ritual cotidiano dos holocaustos, conforme a ordem de Moisés sobre os sábados, as neomênias e as 3 solenidades anuais, a festa dos ázimos, a festa das semanas e a festa das tendas, ele estabeleceu, segundo a disposição de Davi, seu pai, as classes dos sacerdotes em seu serviço, os levitas em sua função para louvarem e assistirem os sacerdotes, segundo o ritual cotidiano, e os porteiros, segundo sua respectiva classe, em cada porta, pois essa foi a norma de Davi, homem de Deus. Em nenhum outro ponto, nem no que concerne ao tesouro, não se afastaram da norma que o rei dera aos sacerdotes e aos levitas. E toda a obra de Salomão, que não fora senão preparada até o dia da fundação da casa de Deus, ficou concluída quando ele terminou a casa de Deus. Glória de Salomão. Então Salomão partiu para Azion-Gaber e Elet, junto ao mar, no país de Idam. Ira enviou-lhe navios pilotados por seus súditos, como também gente que conhecia o mar. Com os servos de Salomão eles foram a Ofir, de lá, trouxeram 450 talentos de ouro, que entregaram ao rei Salomão. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e veio a Jerusalém para pôr à prova Salomão, por meio de enigmas. Chegou com grandes riquezas, com camelos carregados de aromas, grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando da sua visita a Salomão, expôs-lhe tudo o que tinha no coração. Salomão a esclareceu sobre todas as suas perguntas e nada houve por demais obscuro para ele, que não pudesse solucionar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que fizera para si, as iguarias de sua mesa, os aposentos de seus oficiais, a habitação e as vestes de seus domésticos, de seus copeiros e seus trajes e os holocaustos que ele oferecia na casa de Deus, ficou fora de si e disse ao rei: realmente, é verdade quanto ouvi no meu país a respeito de ti e da tua sabedoria. Eu não queria acreditar no que diziam antes de vir e ver com meus próprios olhos, porém, não me disseram nem a metade sobre a grandeza de tua sabedoria, ultrapassas a fama que chegou aos meus ouvidos. Feliz o teu povo, felizes os teus servos que estão continuamente na tua presença e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja Deus, teu Deus, que te mostrou sua benignidade colocando-te sobre seu trono como rei em nome de Deus teu Deus, é porque teu Deus ama Israel e deseja consolidá-lo para sempre, que ele te deu a realeza para exerceres o direito e a justiça. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro, uma grande quantidade de aromas e de pedras preciosas. Eram incomparáveis os aromas que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Os servos de Irã e os de Salomão, que trouxeram ouro de Ofir. Trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas.
O rei fez com a madeira de sândalo escadarias para a casa de Deus e para o palácio real, liras e harpas para os músicos, jamais se vira antes coisa igual no país de Judá. Quanto ao rei Salomão, ofereceu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, sem contar o que ela havia trazido ao rei. Depois ela partiu e voltou para sua terra, ela e seus servos. O peso do ouro que chegava para Salomão, anualmente, era de 666 talentos de ouro, sem contar o que lhe provinha dos tributos dos mercadores e traficantes importadores. Todos os reis da Arábia, todos os governadores do país traziam igualmente ouro e prata a Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, para cada um dos quais utilizou 600 siclos de ouro batido, e 300 pequenos escudos de ouro batido, para cada um dos quais empregou 300 siclos de ouro, e depositou-os na galeria da floresta do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e revestiu-o de ouro puro. Esse trono tinha 6 degraus e um escabelo de ouro, fixos no trono, havia braços de cada lado do assento e 2 leões em pé perto dos braços. 12 leões estavam colocados à direita e à esquerda, nos setas degraus. Nada de semelhante já se fez em reino algum. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro e toda a baixela da galeria da floresta do Líbano era de ouro puro, porque a prata, no tempo do rei Salomão, não tinha valor. Com efeito, o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irã e, de 3 em 3 anos, os navios voltavam de Tarsis carregados de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão superou em riqueza e em sabedoria todos os reis da terra. Todos os reis da terra queriam ser recebidos por Salomão para aproveitar da sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração e cada um trazia anualmente o seu presente, objetos de prata, objetos de ouro, roupas, armas e aromas, cavalos e mulas. Salomão tinha 4.000 estábulos para seus cavalos e seus carros, e 12.000 cavalos, colocou-os nas cidades dos carros e junto do rei, em Jerusalém. Estendeu seu domínio sobre todos os reis, desde o rio até o país dos filisteus e até a fronteira com o Egito. Fez com que a prata fosse tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e os cedros tão numerosos como os sicômoros da planície. Importavam-se para Salomão cavalos de Mosor e de todos os países. Morte de Salomão. O resto da história de Salomão, do começo ao fim, tudo não está escrito na história do profeta Natã, na profecia de Aias de Silo e na visão de Ido, o vidente, referente a Jeroboão, filho de Nabata. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo o Israel. Depois ele adormeceu com seus pais e foi enterrado na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Roboão tornou-se rei em seu lugar.